Que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. Deus tem uma palavra tremenda na nossa devocional de hoje. E eu queria começar com uma pergunta, e a devocional é uma continuação da mensagem de domingo. Eu quero saber de você o seguinte: morto pode ser condenado? Como assim, pastor? Morto pode ser condenado? Um exemplo, o camarada morre numa troca de tiro com a polícia. O que você acha que vão fazer? Vão levar ele para o cemitério ou vão levar ele diante do juiz para receber uma sentença? Juiz, esse cara aqui morreu numa troca de tiros há 4 horas atrás. E aí, vai condenar ele? Vai fazer o quê? Quantos anos de prisão? Isso é possível? É claro que não. A gente sabe que quem morreu já não resta mais nenhuma condenação nesse mundo para os crimes que cometeu. Da mesma forma também, no domingo, nós falamos o seguinte, é uma pergunta, né? Parece absurda, mas é para ilustrar, você vai entender. Você, por um acaso, já foi no sepultamento de uma pessoa num dia, e no dia seguinte você encontrou essa pessoa que foi sepultada, que morreu fazendo compra no shopping? É claro que não. É impossível, quem morreu não volta mais. Mas por que então que eu estou falando isso? Por que eu estou fazendo essa pergunta absurda? É para fazer você entender o que a Bíblia nos diz em Romanos capítulo 6 e Romanos capítulo 8. Capítulo 6, verso 1, a Bíblia diz o seguinte: que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? De forma alguma. Versículo 2, preste atenção. Como nós que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele? Como nós que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele? Quem morreu não volta à vida. Se a Bíblia está dizendo aqui que nós morremos para o pecado, nós não poderemos mais. Será impossível vivermos uma vida de pecado como aquela que nós tínhamos antes de conhecer a Jesus. Se você conhece alguém que se diz cristão, que está até na igreja, mas que vive uma vida de pecado sem se incomodar, essa pessoa certamente não nasceu de novo. Essa pessoa não teve a sua natureza carnal extinta e morta. Ela precisa conhecer Jesus de verdade. Ela precisa do milagre do novo nascimento. Da mesma forma, a Bíblia nos diz aqui em Romanos capítulo 8 o seguinte, preste atenção, é uma notícia maravilhosa. Porquanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que a lei não podia fazer, visto que estava enferma pela carne, Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e como oferta pelo pecado, condenou o pecado na carne. Preste atenção na boa notícia, na notícia maravilhosa do Evangelho, do que Cristo fez por nós. A Bíblia diz assim: Cristo em nós, esperança de glória. Jesus falou que se nós crêssemos nele, ele faria morada em nós e nós seríamos um com ele e com o Pai. Então, a partir do momento que nós nos tornamos um com Jesus, nós passamos a ter também a natureza que ele tem. Nós passamos a ser também quem ele é. E olha o que Jesus fez. Ele permaneceu na cruz voluntariamente, porque ele entregou a sua vida voluntariamente e ele permaneceu na cruz até o último segundo. Ele crucificou a carne com as suas paixões, com os seus desejos. Ele foi capaz de permanecer na cruz, tendo sobre os seus ombros a condenação, tudo aquilo que estava destinado a nós, o preço do pecado, as consequências do pecado, o sofrimento pelo pecado, ele levou sobre si na cruz do Calvário e ele permaneceu lá até o fim. Apesar do diabo ter tentado de tudo para que ele desistisse da cruz, Jesus permaneceu. Apesar das pessoas dizerem, desce da cruz, ele não desistiu da cruz. E ele, após ser crucificado,
após ser morto. A Bíblia diz que ele ressuscitou. Meus irmãos, preste bem atenção nisso. Se nós somos um com Cristo e se ele habita em nós, a nossa velha natureza está crucificada, extinta, morta. Somos agora uma nova criatura, nascemos de novo e assim como Jesus, ressuscitamos para uma nova vida com Deus. O pecado não tem mais domínio sobre nós, como a Bíblia diz. O pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Porque morreu, acabou. Aquela velha natureza, aqueles velhos hábitos, aquela vida da qual nós nos envergonhávamos, acabou, não existe mais. De vez em quando, é claro, nós erramos, nós tropeçamos, nós pecamos, porque ainda vivemos nesse mundo em carne. Mas essa natureza não nos afasta mais de Deus. Essa natureza, ela não prevalece sobre a natureza espiritual que Deus nos deu, que é uma natureza muito maior, muito mais forte, muito superior à natureza carnal. E essa natureza espiritual que Deus nos deu, essa nova criatura, essa nova pessoa que nós nos tornamos, não está mais sujeita à condenação, porque a condenação sim existia para a velha natureza, mas ela morreu, ela acabou, e agora nós somos um com Cristo, uma nova criatura, uma nova pessoa, pelo novo nascimento, pelo poder do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Você crê nisso? Tenha certeza de que isso é real. Milhões de pessoas no mundo já experimentaram o novo nascimento. E quando nós nascemos de novo, o nosso pensamento muda, a nossa alegria é diferente, a paz que nós temos. E você pode experimentar isso também. É para todos aqueles que creem e recebem o Espírito de Deus nas suas vidas. Se você gostou dessa devocional? Acesse lá no nosso canal no YouTube ou no Facebook, joga lá Cibaja, Segunda Igreja Batista em Jardim Amendoeira, e você terá acesso aos nossos cultos, às nossas devocionais, e Deus, tenho a certeza, abençoará muito mais a sua vida. Que o Senhor te abençoe.